A Voz dos Açores, com Graça Castanho. O nosso convidado, a partir dos estudos da SMTV em Ponta Delgada, no meio do Atlântico, é o professor catedrático José Carlos Teixeira, natural da cidade da Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, a viver há 40 anos no Canadá, onde se tem afirmado com um currículo académico de excelência e reconhecido internacionalmente. Olá, caro colega José Carlos, quanto prazer que é tê-lo aqui connosco numa vinda à Ilha de São Miguel, não é? Exato. Em primeiro lugar, obrigado, professora Graça. Estudamos juntos no Liceu Nacional de Ponta Delgada e é com muita alegria que estou hoje aqui para esta conversa que queremos informal. Não sei o rumo que vais dar a esta mesma conversa, podes fazer as perguntas que te sentires mais confortável sobre mim, sobre a minha carreira universitária e não só no Canadá, como também falar sobre este encontro que vai ter lugar hoje, se for apropriado, hoje na cidade da Ribeira Grande, onde vamos comemorar 65 anos de presença portuguesa, por não dizer açoriana, porque a maioria são açorianos a viver no Canadá. E o José Carlos está há quase 40 anos no Canadá. Exato, faz agora no mês de agosto 40 anos que emigrei. Primeiro, como é que tudo aconteceu? Bom, acontece, como sabes, a Revolução de Abril tem lugar, eu estava praticamente a terminar o liceu e se te recordas, muitos dos nossos colegas, somos da mesma geração, só há um ano que nos separa, alguns dos nossos colegas foram estar para os Estados Unidos, a maioria ia para os Estados Unidos, não é? Sabias o que é que acontecia aqui, portanto, instabilidade política, era o caos total nas escolas. E o meu pai acho que fez um ótimo investimento, portanto faz agora 40 anos para a cidade de Montreal, onde minha mãe tinha 12 irmãos e 2 irmãs, uma família muito grande, minha mãe é natural da Ribeira Seca, e fui para Montreal, foi lá que fiz o meu bacharelato e o meu mestrado. Adorei estar em Montreal, é a cidade mais europeia, na minha opinião, no norte da América, estava com familiares da parte da minha mãe, já que da parte do meu pai não havia familiares lá, aprendi o francês, foi a primeira língua que aprendi e ainda hoje gosto muito de francês. Já nesta altura comecei a me interessar muito sobre a comunidade portuguesa em Montreal. Estamos a falar 79, 80, 81, 82, não havia praticamente estudos quase nenhuns sobre a comunidade portuguesa de Montreal. Como eu tinha um tio que era pioneiro de imigração açoriana para o Canadá, ele foi para lá em 54 e a imigração havia começado em 53. Portanto, ele foi o melhor professor que eu tive na minha vida, foi o meu tio Augusto Reg de Montreal, que me contava aquelas histórias fantásticas que acabaram por me moldar e incentivar-me a fazer uma tese de mestrado sobre a comunidade local. Depois de fazer a tese de mestrado, aquela que é hoje a minha mulher, vivi em Toronto, portanto casei e tive que, mais uma vez, fazer as malas e ir para Toronto. Toronto é uma comunidade extraordinária, não só pelos números de portugueses que nós temos em Toronto, uma comunidade muito bem estruturada, uma comunidade onde me sentia em casa e fiz o meu doutoramento em Toronto. A minha tese de doutoramento, mais uma vez, focou a mobilidade residencial dos portugueses em Toronto. Porque os portugueses chegaram em Toronto, foram ali para a zona da Augusta, do Kensington Market, depois houve uma mobilidade residencial na Dundas Street College, formaram aquele pequeno Portugal, o Little Portugal, onde praticamente aquilo era quase tudo portugueses, a maior parte de origem açoriana, criaram igrejas, criaram escolas, associações, jornais, estações de rádio e televisão. Nós formamos uma comunidade muito, muito interessante. A comunidade italiana também não estava muito longe da nossa, o Little Italy, ali na college, e portanto tudo isso fascinou-me e moldou-me no bom sentido da palavra, de tal maneira que eu tinha que continuar na área da geografia urbana e social. Eu preocupei-me sempre em compreender como é que os grupos de imigrantes crescem, como é que se faz o desenvolvimento daquelas comunidades, como é que essa gente se integram numa sociedade. E como é que se vão movimentando tão bem. Exato. Porque as comunidades começam muito enraizadas num determinado espaço, mas conforme vão ganhando asas,
e poderio económico vão se afastando desses núcleos de imigração inicial. Exato, estás correta. Isso acontece também nos Estados Unidos como no Canadá. Eles formam os famosos bairros étnicos e é mais por uma necessidade, porque falam a mesma língua, têm acesso a serviços na própria língua, mas depois há uma mobilidade social e residencial que se faz. Estes imigrantes, depois de 10, 15 anos ou mesmo 20, vão para os suburbs. E aí é muito simples, vão para os suburbs à procura de uma casa-sonho. A casa é fundamental para o português. Se há coisas que faz o grupo português diferente de muitos outros, é o facto do português querer ter casa sua. Mas não é só a casa, é a casa com o jardim à frente e com o quintal atrás, onde há umas coisinhas e a salsinha passada. E o basement. Muito importante. Uma segunda casa. Exato. O basement está sempre aproveitado e lindíssimo. Exato, isso tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Aliás, os quintais dos portugueses, aquilo das vinhas, aquilo é uma autêntica, é realmente um quintal no verdadeiro sentido da palavra. E portanto, os portugueses, quando foram para os suburbs, começaram-se a dispersar. E isso também é sinal de integração, porque um imigrante chega, não fala a língua inglesa e lentamente no trabalho, com os filhos que vão para a escola, aprendem a língua inglesa e quando vão para os suburbs, e eu verifiquei isso na minha tese de doutoramento, esta mobilidade residencial era acompanhada de uma integração social e não só na vida local. No caso de Toronto, os portugueses foram sobretudo para Mississauga, começa-se a fazer isso praticamente ali nos meados dos anos 70. Em Montreal, a mobilidade residencial fez-se para Laval e para o Rive Sud, que é a parte sul da ilha. O mesmo acontecendo na cidade de Vancouver, cidade onde vivo atualmente, e depois poderemos falar desta minha mobilidade. Portanto, tem sido interessante estudar esta mobilidade residencial dos nossos portugueses. O acesso à habitação, tem feito muitos trabalhos sobre o acesso à habitação por parte dos imigrantes de uma maneira geral. Gostaria de dizer, Graça, que a minha carreira universitária começou com os portugueses, que foram o meu laboratório social, o primeiro. Aprendi muito com os nossos imigrantes, fui a dezenas de casas de imigrantes. Para mim, eles começaram a fazer parte da minha família e eles marcaram-me de tal maneira que depois, quando continuei a minha carreira, não só na Universidade de Toronto, como na Universidade da Colômbia Britânica, agora em British Columbia, levou-me a que eu fosse estudar outros grupos étnicos. Por exemplo, neste momento, eu parto já de domingo para Vancouver, para Kelowna, para ser mais preciso, e eu já vou para o terreno trabalhar com imigrantes do México, da América Central e da América do Sul. Mas fluxos migratórios mais recentes do que os açorianos, certamente. Exatamente. Uma observação interessante. Estes grupos que eu vou entrevistar, portanto, todos eles falam espanhol, com exceção do Brasil, são grupos que começaram a chegar ao Canadá a partir dos anos 80. A imigração portuguesa, italiana, grega, etc. É uma imigração que fez, sobretudo, a partir dos anos 50. A imigração italiana, há várias vagas. Houve uma vaga de imigrantes italianos que foram para lá nos anos 1900, 1910, 1920. E houve outras vagas. Mas também houve uma vaga muito forte de imigrantes italianos, portugueses e gregos que se faz precisamente no mesmo momento. Também tivemos uma vaga muito importante de portugueses e de açorianos de maneira particular que foram para os Estados Unidos a partir dos anos 50. Mas, entretanto, já temos imigração portuguesa para os Estados Unidos há muito mais anos. Claro, há mais de 100 anos. Mais de 100 anos, exatamente, e tu sabes perfeitamente. Para o Canadá é uma imigração muito mais recente, mas por outro lado, com um potencial de investigação muito diferente dos Estados Unidos, porque nós no Canadá vamos encontrar primeiras gerações. Sim. Pessoas nascidas nos Açores, pessoas vivas, nascidas nos Açores e primeiras gerações. O que acontece nos Estados Unidos é que nós já temos gerações posteriores. Totalmente de acordo. Aliás, neste momento no Canadá já temos 4 gerações. E eu tenho a felicidade de ter um membro da minha família, da parte de meu tio Augusto Rego, que foi pioneiro em Montreal. Portanto, o meu primo John Rego nasceu em Montreal, casou
e uma filha já tem um filho, portanto, para te explicar que a minha tia, que tem quase 90 anos, ainda consegue ver o bisneto, e isso é interessantíssimo, porque temos ainda gente da primeira geração, se bem que haja um envelhecimento destas pessoas da primeira geração, praticamente aqueles dos anos 50, já se torna cada vez mais difícil encontrá-los e entrevistá-los, aqueles que foram nos anos 50. Nos anos 60 ainda temos muitos, mas isso é um processo normal, uma comunidade passa por ciclos, exatamente. E como académica que és, sabes perfeitamente bem que um dos aspectos mais importantes neste momento é nós, e é isso que eu tenho incentivado alguns dos meus alunos de mestrado e doutoramento, quando eles me dizem que querem trabalhar com a comunidade portuguesa, eu acho que é importante agora também de estudar, sobretudo, as segundas, terceiras gerações, já que as quartas gerações são ainda muito, muito, muito jovens. Mas é verdade, temos ainda 4 gerações. Dentro de 50 anos, se estivéssemos aqui neste estúdio, certamente que o contexto seria outro. Mas nunca se sabe se com fluxos novos. Sim, a vida é imprevisível. Sim, como sabes, a imigração para o Canadá começa em 53, só para te dar um exemplo. Entre 1953 e 1981 entraram no Canadá 156 mil imigrantes, quase 157 mil imigrantes. Porque o Canadá cria também uma lei que permite essa entrada. Exatamente, havia leis que, portanto, favoreciam a entrada de mão de obra de pessoas para trabalhar dos primeiros nos caminhos de ferro, na construção, de blue collars, como costumamos a dizer, os clarins azuis. Portanto, entraram... E na agricultura. E na agricultura, mas repara, 156 mil entre 1953 e 1981. A partir de 1981 só entraram no Canadá, segundo as estatísticas que tenho aqui, só 57 mil. Houve um decréscimo bastante grande. Repara, um terço apenas. Até 1981, 157 mil, e de 1981 a 2016, só 57 mil. Já, Carlos, graças a Deus. Tudo. Porque a imigração é um flagelo. E o que é que tu encontras na vida familiar das pessoas? O que é que as pessoas contam como sendo de veras dramática essa saída da sua terra natal? Bom, as histórias devem ser muitas. As histórias são muitas, e eu digo-te, uma das coisas que mais me chocava era, eu fazia as minhas gravações ainda com os velhos tipo os gravadores, e guardo religiosamente essas gravações, e sempre que sei que algum daqueles pioneiros, algumas daquelas famílias, pessoas que entrevistei, faleceram por uma razão qualquer, aquilo choca muito, porque aquilo era uma parte da minha ilha, era uma parte da minha comunidade que se foi, e eu cheguei a ter imigrantes com as lágrimas na cara, porque a imigração foi um sofrimento. Uma violência. É uma violência muito grande, porque deixas a tua família, parte da tua família, deixas a igreja, deixas os teus amigos, deixas aqueles pontos de referência que onde eras uma pessoa feliz, podias não economicamente seres uma pessoa independente, era muito difícil para todos aqueles que emigraram nos anos 50, 60, portanto a nossa economia, sabes perfeitamente que tipo de economia que nós tínhamos, era difícil o trabalho, era difícil pôr o pão na mesa, e portanto era interessante fazer a entrevista com eles, e eles dizeram: professor, eu hoje tenho um frigorífico com comida, tenho uma casa, já paguei a minha casa, os meus filhos estão casados, já paguei as minhas dívidas, mas faltava-lhes aquele algo. Daí a televisão, a rádio, todos esses meios de comunicação terem sido muito importantes, sobretudo a partir da Revolução de Abril, porque há duas comunidades. Uma comunidade até a Revolução de Abril que estava esquecida, completamente ignorada até certo ponto, e depois temos a Revolução de Abril, e no que diz respeito ao Governo Regional dos Açores, primeiro com o Partido Social Democrata e depois com o Partido Socialista, houve aquele interesse através da criação de um gabinete e da direção regional das comunidades, cargo que ocupaste e também muito bem,
foram à procura das nossas comunidades. E aí há uma redescoberta por parte de nós açorianos quando estamos lá. Sentiram-se acarinhados pela própria terra de origem? Totalmente de acordo, porque a gente olhava e dizia, bom, há alguém em Portugal, há alguém nos Açores que se interessa. São os grupos folclóricos que vêm cá, são os conferencistas, são as semanas culturais, são políticos que de vez em quando é bom que eles venham lá e dizem, olha, vocês também são Portugal. Sentirmos portugueses. Esta ligação foi feita muito mais, de uma maneira muito mais forte, foi só depois do 25 de Abril. E já, Carlos, havia uma necessidade premente de fazer essa ligação, porque são mais os açorianos e as açorianas na diáspora do que propriamente nas ilhas. E os Açores só se completam fazendo essas pontes com a nossa diáspora. Totalmente de acordo, e tu és uma autoridade nesta matéria porque ocupaste, és professora universitária e tiveste a disponibilidade de ocupares o cargo de diretora regional. Incentivo, que é ser imigrante. Exatamente. Trabalhei na Embaixada de Portugal em Washington DC, ao serviço também das nossas comunidades. Exatamente. Aí és uma autoridade na medida em que estiveste bem perto das nossas gentes, falaste com eles, soubeste os problemas, os challenges, as barreiras que as nossas gentes encontram, sobretudo a primeira geração, já que agora as novas gerações têm outro tipo de barreiras e de problemas. Mas os problemas também continuam, não é? Mas realmente a primeira geração foram problemas únicos, foi mesmo sofrer. E quando eu viajo com uma certa frequência aqui à nossa terra, como tu sabes, ainda não há muitos anos, há 4 ou 5 anos, eu tenho várias histórias nas minhas viagens na SATA, e vem uma senhora ao meu lado e a senhora não dormia durante a noite, constantemente com o olho para a janela, mesmo que não se visse nada. Do avião. Da janela do avião. E até que ela viu o sol, e esta senhora já não vinha cá, era do Grupo Central há 40 anos. E aquele entusiasmo, aquela paixão, porque via a senhora muito nervosa, e ela dizia, quero ver o sol da minha terra. E eu começo a falar com a senhora, ela diz, já não vem cá há 40 anos. Esta é apenas um exemplo, tivemos imigrantes que saíram, mas por razões de ordem económica, as dívidas que levaram para lá, ter que dar educação aos filhos, e portanto, essa história de vermos os aviões cheios, isto é muito mais recente. Este Métier Augusto, que foi pioneiro, levou 20 e tal anos sem vir cá. E havia gente que partia sabendo que nunca mais ia regressar. Exatamente. E os pais e as mães, e os avós e as avós que ficavam nas ilhas, sabiam que nunca mais iam ver aqueles filhos, aquelas filhas, aqueles netos, aquelas netas. Ir ao aeroporto. Era uma dor. Ir ao aeroporto, aquilo era difícil, era muito era um difícil. funeral autêntico. Eu lembro-me que ir ao aeroporto, quando se davam essas partidas, era um funeral autêntico. Era porque as pessoas partiam e não regressavam. Os que foram para o Brasil, o meu pai falava que a imigração que foi para o Brasil foi para ficar, e isso aconteceu até certo ponto com os Estados Unidos, menos com o Canadá, porque depois, portanto, é uma época diferente. E um outro fenómeno que eu verifico, e isso choca muito, porque já estou para lá há 40 anos, de vez em quando eu vejo uma senhora vestida de preto, ou vejo uma família vestida de preto, e tenho tido, até certo ponto, digo sorte de estar junto deles e acompanhar aqueles momentos de Toronto para virem aqui ao funeral de um familiar. E quando eu começo a falar com eles, há casos que já não viam o pai ou a mãe ou o irmão. E é tão triste vir triste de morrer, não é? Vir numa altura em que não se pode conversar, não se pode dar um abraço. Pois, isso é o reverso da medalha. Por um lado, conseguimos a independência económica, o grupo português, nós portugueses somos reconhecidos por sermos trabalhadores, gente que se engrou, gente que não causa grandes problemas. Não há comunidades perfeitas, não há nenhuma comunidade perfeita, mas a impressão que eu tenho, os contatos que eu tive, as dezenas de conferências é que participei com colegas que têm estudado as outras comunidades, a nossa comunidade não fica nada a dever aos outros. Nós somos tão bons como os outros. E, aliás, um dos problemas que nós temos é que, por vezes, somos muito humildes. Nós temos receio de dizer, o meu filho é isto, é engenheiro, é médica, é um cientista. Não tenham receio de o dizer, porque muitas vezes cá, sobretudo cá, as pessoas não são capazes de imaginar. Carlos, mas isso faz parte da tua pedagogia junto das comunidades. Tu tens sido um investigador,
Mas tu, pela proximidade que tens com as nossas comunidades, também és um pedagogo. Tu levas mensagens de empoderamento da nossa comunidade. Bom, que mensagens têm sido essas? Bom, tens vindo a alterar as mensagens ao longo do tempo ou ainda há mensagens que persistem e que necessitam desta continuidade? Tens aí mais do que uma pergunta. Eu vou-te dizer, quando eu começo a fazer o meu mestrado em Montreal, era dos primeiros açorianos a irem para a universidade a fazer o mestrado. Quando eu vou para Toronto, também sou dos primeiros a fazer uma tese de doutoramento. E uma das minhas características, modéstia à parte, foi eu aproximei-me sempre das nossas gentes, porque eu precisava deles para fazer os meus estudos. E depois, o que é que acontece? Sempre que a mídia me dava a oportunidade de dar uma mensagem, a minha mensagem era sempre a mesma. É importante ter uma casa, é importante a independência económica, mas vocês que investam na educação dos vossos filhos. Isto foi uma tecla que bati durante muitos anos. E também, por outro lado, eu vi as pessoas identificavam-se comigo. Isso é muito fácil, não é? A pessoa passa a ser um role model, mas afinal, se aquele jovem que veio da região A ou B, C de Portugal ou da ilha A, B, C e consegue ser professor universitário e consegue dar aulas numa das melhores universidades do país e consegue publicar nas melhores revistas científicas, e as pessoas identificavam-se, e aí eu sempre tive um ótimo relacionamento com a nossa mídia, com a nossa comunidade, com os nossos clubes e associações. Eu sempre me sentia em casa e fui sempre um homem feliz, tanto em Montreal como em Toronto. Em Toronto foi uma experiência única que jamais esquecerei, porque foram 22 anos em Toronto, e digo-te, quando houve uma festa de despedida, quando eu tive que ir para a Colômbia Britânica, as lágrimas caíram. E como é que surge essa possibilidade de ir para British Columbia? British Columbia não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com carreira. Eu vou explicar. Eu era professor universitário na Universidade de Toronto, que é, na minha opinião, a maior e a melhor universidade do Canadá e uma das melhores do mundo. Eu estava no meu laboratório, a minha área de especialização era a Geografia Urbana e Social. Eu estava a fazer investigação sobre o papel dos imigrantes em Toronto, incluindo os portugueses, e era um homem feliz lá. Só que eu estava com um contrato com a universidade e temos que ser ambiciosos, no bom sentido da palavra, e a sorte que tive foi que apareceu uma vaga, tenure track position, na Universidade da Colômbia Britânica, que é a terceira maior universidade do Canadá. Portanto, mas na tua área de especialização? Na minha área de especialização. E estas vagas não acontecem todos os dias. Foi a decisão mais difícil da minha vida e foi a migração interna que fiz a mais difícil. E ainda hoje não me consigo recompor ou refazer desta migração. E digo-te, graça, sinto-me confortável para te dizer isto, que eu deixei de ver programas de televisão feitos em Toronto, de ler os jornais de Toronto, apesar de subscrever um ou dois, porque aquilo eu sentia-me mal. Isso foi uma segunda emigração, neste caso migração para ti. Sentiste aqueles sintomas de perda e de luto? Foi pior. De quem estava a perder algo intrinsecamente importante da tua vida? É difícil de descrever este tipo de migração. Quando eu saio de cá, saio da minha Ribeira Grande, deixo a minha família, deixo os meus amigos, deixo a minha vila, na altura era vila, já com 18 anos praticamente, faz agora 40 anos. É difícil, não se pode comparar este tipo de migração, e isso é único. Depois, no Canadá, e quando passas 22 anos numa cidade que estudas, que publicas livros, que te identificas com as pessoas, que te sentes acarinhado, que sentes que estás a estudar uma comunidade e a contribuir para uma maior divulgação daquela comunidade, porque nós podemos ser os melhores imigrantes, podemos ter as melhores comunidades, mas é importante que haja alguém que a divulgue no meio canadiano. E eu acho, mais uma vez, me desta parte, que eu fiz a minha. De forma positiva, certamente. Às vezes há pessoas que usam, inclusivamente, os órgãos de comunicação social para apostar em algo negativo que não desvaloriza não há comunidades, no nosso coletivo, não é? Totalmente de acordo. Não há comunidades perfeitas, mas por aquilo que eu conheço de outras comunidades e de ter participado em livros com colegas de outras comunidades, eu digo, nós portugueses não ficamos nada a dever aos outros. Antes Somos tão bons como os outros. Agora, e voltando à tecla, à questão da educação, por favor, continuem a investir na educação dos vossos filhos. E amanhã, em vez de termos só 10 professores universitários de origem portuguesa, teremos 20,
teremos 30. Dos filhos e das filhas, já Carlos. Exatamente. Aliás, e dos netos e das netas. E das netas. Aliás, estás a tocar num outro ponto, que é o papel da mulher portuguesa, que é um tema que os nossos jovens começam a se interessar muito. Gender Studies é muito importante nas universidades canadianas e hoje vamos ter uma palestra quando das comemorações, quando desta conferência dos 65 anos da presença portuguesa no Canadá, uma comunicação só sobre o papel da mulher portuguesa, da mulher açoriana. É extremamente importante. Mas já, Carlos, tu vais para a British Columbia, mas aí também é uma comunidade açoriana. Mas muito pequena, comparando... Mas também existe. Sim, existe. Vancouver, sim. Vancouver, nós temos muitos açorianos. Para responder à tua pergunta, se me permites, sem entrar em grandes detalhes, eu vou dar aqui alguns dados que podem interessar os nossos telespectadores. Claro que sim. O Canadá, segundo as estatísticas de 2016, dados recentes, temos aproximadamente 35 milhões de pessoas. Destes 35 milhões, Graça, 21% da população do Canadá nasceu fora do Canadá. 21%, um quarto aproximadamente. O que quer dizer que somos um país de imigrantes. Se fores para a cidade de Toronto, uma cidade que conheces muito bem, 53% da população da cidade de Toronto nasceu fora do Canadá. E eu acho isso fantástico. O Canadá, como sabes, foi um país que adoptou a política do multiculturalismo, é um país de imigrantes, é um país de oportunidades, daí... E é um país que se orgulha, pelo facto de poder ter a oportunidade de receber esses contributos desta multiculturalidade. Certamente. Já que estamos a falar de números, segundo os últimos dados estatísticos, nós temos 482 mil portugueses de origem étnica portuguesa e, segundo as últimas estatísticas, 221 mil destes portugueses ainda falam a língua portuguesa, declaram o português como língua materna, que é a primeira língua que aprendeste enquanto criança e que ainda falas hoje. O censo aponta para essas variáveis. Exatamente. O que quer dizer que a manutenção da língua materna ainda se verifica, ainda está bastante visível. Claro que as segundas, as terceiras e as quartas gerações cada vez vão falar menos o português. Mas isso é interessante. Estamos agora, hoje Portugal joga com a Espanha. Na Rússia, exatamente. E é engraçado é que eu, nas últimas 2 décadas, a seleção de Portugal vê reavivar os nossos jovens. Mas afinal... José, isso tem acontecido em todas as áreas. Nos desportos em geral, no mundo da ciência. Portugal está num patamar de excelência. Estão-se a consciencializar de que o Portugal de hoje não é o Portugal de Salazar, não é o Portugal de há 200 anos, mas é engraçado que isto vem da época do Luís Figo, do Pauleta, passando agora pela época do Ronaldo. Os sucessos da nossa seleção são bem visíveis em cidades como Montreal, Toronto e um pouco por todo o Canadá. Concordas que o Cristiano Ronaldo é o grande embaixador de Portugal pelo mundo fora? Sim, certamente, com o Messi, são dois, sabes que joguei futebol vários anos, são 2 jogadores extraordinários e felizmente que temos um Ronaldo. Eu acho que neste campeonato do mundo fala-se mais do Ronaldo do que se fala de todas as outras equipas. Deve ser uma pressão enorme nesse jogador. Sim. Mas vamos aos números, já, Carlos. Temos à volta de 500 mil portugueses no Canadá, origem étnica portuguesa. A maior parte concentra-se na província do Ontário. Só em Ontário temos 324 mil pessoas, ou 325 mil pessoas que declararam origem étnica portuguesa. Portanto, mais de metade concentra-se em Ontário, para não dizer na grande região de Toronto. Há mais portugueses na grande região de Toronto do que há no arquipélago dos Açores. Pois é isto. Ora, isto é um dado que explica tudo. Explica tudo. E explica também a necessidade de compreendermos quão importantes são as nossas comunidades para nos podermos compreender como povo. Exatamente, eu estou de acordo contigo a 100% e os dados não mentem. Em relação à tua outra pergunta, se havia em Vancouver, portanto, a seguir, a Toronto, segue-se a comunidade de Montreal, que poderá ter 50 mil pessoas, na província do Quebec. Depois segue-se na província da British Columbia, ou Colômbia Britânica, a cidade de Vancouver, que poderá ter 30, 40 mil portugueses. Isso torna-se muito difícil, porque os dados estatísticos não apontam, não nos dão estes números, porque muitos portugueses não participam nos censos.
como não participam nos censos, dão para ano, de 10 em 10 anos eu noto o número a reduzir. Mas isso pode não ser verdade, porque a origem étnica da pessoa, o imprint da origem étnica está contigo. Se teu pai era português, se tu eras portuguesa, serás sempre portuguesa. O problema é que muitos não participam nos censos. Portanto, temos Vancouver como a terceira cidade mais importante, temos uma grande concentração de portugueses na cidade de Winnipeg, a cidade de Calgary e Edmonton. Portanto, precisamente no Canadá, Winnipeg, e também já falaste de Toronto, onde nós temos telespectadores e telespectadoras que nos vêem diariamente. É em Winnipeg, fantástico. E em Toronto também. Exatamente, em Toronto. Pois, eu sei que vocês estão em Toronto, mas bom saber. Saudações minhas para a cidade de Winnipeg, tenho bons amigos lá na Casa dos Açores de Winnipeg. É uma Casa dos Açores impressionante. É impressionante, é uma comunidade pequena, relativamente pequena, mas muito coesa e que marca a nossa presença naquela parte do Canadá. Pela pequenez, é que é impressionante a coesão que eles mostram e demonstram para a comunidade em geral. Parece que são muito mais. Pela unidade que os caracteriza. A unidade que os caracteriza, os acontecimentos culturais, religiosos, sociais que põem de pé, empresários de grande valor um pouco por todo aquele país, jovens que se começam a distinguir um pouco nos mais diferentes campos, áreas. José Carlos, é fascinante lidar e estudar essas comunidades. Tu onde estás agora, perto de Vancouver, como é que é a tua relação com aquela beleza natural, com aquele clima fantástico, com aquele Pacífico? Bom, para as pessoas que nos estão a vir de Calgary, Edmonton ou Winnipeg ou até mesmo da Colômbia Britânica, eu vivo no Okanagan Valley, na cidade de Kelowna. A cidade de Kelowna fica aproximadamente 4 horas de carro de Vancouver, porque temos um campus universitário lá. É uma área espetacular, porque é um clima totalmente diferente do resto do Canadá. Tu estás em Montreal, menos 15, menos 20 abaixo de zero, é comum. Toronto, Winnipeg então nem se fala. Em Vancouver chove. É muito interior, é muito frio, muito quente, no verão. E em Vancouver chove, mas na área do Okanagan Valley é uma área onde se produz vinho. São a segunda região que produz mais vinho no Canadá, as frutas, etc. Há um clima espetacular. Se eu perdi a comunidade de Toronto, uma comunidade que continua aqui, por outro lado, fui para uma área que tem um clima espetacular. Quer dizer, neve, e nem sequer, as pessoas, os telespectadores estão a ver este programa, vão dizer, o Zé Carlos está a mentir. Eu não tenho luvas. Quando eu vou passar o Natal com os meus cunhados a Toronto, eles têm que me emprestar luvas, porque na área de onde estou há uma temperatura muito boa. Não quer dizer que não cai neve na cidade de Kelowna e no Okanagan Valley nos meses de janeiro, fevereiro, mas é muito pouco. Mas às vezes e não se pode comparar, nas zonas mais altas, nas montanhas, nós estamos a ver neve nas montanhas, mas depois o sol brilha e aquece os vales. O vale cria-se um microclima. Aquilo tens as montanhas rochosas de um lado, tu tens as colombianas do outro e aquilo faz como uma panela de pressão. É por isso que temos aquele clima único. Tu estás ali como se estivesses nas 7 cidades. Exato. Na carretera das 7 cidades. Isso é uma comparação interessante. Eu sinto-me numa ilha em Kelowna, com a diferença de que não há o mar. Mas é uma ilha lindíssima e os nossos telespectadores que estão a ver este programa, se forem um dia à Colômbia Britânica, mais precisamente a Vancouver, porque as pessoas quando vão... José Carlos, eu não sei se já acabou, uma mensagem para a nossa comunidade açoriana espalhada pelo mundo. Porque tu, estudando o fenómeno do Canadá, de alguma forma estás a explicar também o fenómeno das migrações açorianas pelo mundo fora. Para a nossa diáspora são 1,5 milhões, Graça, 1,5 milhões de açorianos e descendentes. Eu tenho a felicidade de conhecer bem do Canadá, conheço bem dos Estados Unidos, mas para todos, a começar de Montreal, passando por Toronto, à Colômbia Britânica, à costa este dos Estados Unidos, onde tenho muitos e bons amigos lá, e até mesmo no Brasil, onde tenho amigos e onde existe a presença açoriana, um abraço aqui da cidade de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, do meio do Atlântico, para todos muitas felicidades e o convite fica feito, é fácil, Carlos Teixeira, University of British Columbia, se tiver um filho que querem vir estudar para o Canadá, para as nossas universidades, ou até mesmo se forem visitar a parte onde estou, you are my guest. Ok, eu espero que aceitem este convite explícito do nosso professor José Carlos Teixeira e o que é que eu posso dizer? Depois de ouvirmos as palavras fantásticas e maravilhosas, este discurso
tão bem construído, tão convincente do nosso professor. Vamos nos despedir e até uma próxima, se Deus quiser. E não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.